Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Hoje no Brasil, infelizmente, encontramos muitos padres que estão se contaminando com ideologias contrárias à nossa fé católica. Mas no meio dessa batalha espiritual, ainda existem sacerdotes corajosos que não têm medo de falar a verdade, mesmo sob o risco de perseguições e censura. E no vídeo de hoje vamos falar sobre esses verdadeiros defensores da fé, como o padre Paulo Ricardo e o padre José Augusto, que enfrentam perseguições simplesmente por pregar o evangelho sem medo. E no final do vídeo, uma curiosidade que poucos conhecem sobre o padre Paulo Ricardo. Nós, católicos, sabemos que a Santa Missa é o maior tesouro da Igreja. É o momento onde Cristo se faz presente no altar, onde nos unimos ao sacrifício da cruz. Mas o que acontece quando esse momento sagrado é transformado em um palco para ideologias contrárias à fé? Infelizmente, essa realidade já chegou a muitas paróquias no Brasil. Hoje, vemos padres que, ao invés de ensinar a doutrina católica e levar os fiéis à santidade, preferem pregar discursos políticos, relativizar ensinamentos da Igreja e até distorcer a própria liturgia para se encaixar em agendas modernas. Quer um exemplo? Basta observar padres usando o anel de Tucum, um símbolo que na prática se tornou um emblema da teologia da libertação, um movimento condenado por vários papas por tentar transformar a Igreja em um braço político. Discursos dentro da missa que mais parecem comícios políticos, defendendo abertamente partidos e ideologias anticristãs. Liturgias que se afastam completamente da reverência devida a Deus, onde o altar se torna um palco para performances, teatros e músicas profanas. E o que acontece com os fiéis? Muitos sem formação catequética sólida são levados a acreditar que isso é normal, que a Igreja precisa se atualizar e se abrir ao mundo. Mas essa não é a missão da Igreja. A missão da Igreja é salvar almas e não agradar o espírito do tempo. Quantas pessoas já não abandonaram a fé por causa dessas distorções? Quantos católicos já não foram seduzidos por discursos que usam palavras bonitas, mas que no fundo afastam as pessoas da verdade de Cristo? Mas, graças a Deus, nem tudo está perdido. No meio dessa crise ainda existem padres corajosos que não têm medo de pregar o evangelho autêntico e denunciar os erros que vemos hoje. Padres que estão dispostos a enfrentar perseguições, censuras e até ameaças por defenderem a verdade. E é sobre eles que vamos falar agora. Nos últimos anos, o que deveria ser óbvio dentro da Igreja Católica se tornou um motivo de perseguição. Hoje, um padre que simplesmente ensina o que a Igreja sempre ensinou, sem ceder às pressões do mundo, acaba sendo censurado, criticado e até afastado. Isso não é exagero, é a realidade. E temos exemplos claros disso acontecendo diante dos nossos olhos. Quem não se lembra daquela homilia histórica do padre José Augusto na Canção Nova? Em um momento decisivo para o Brasil, ele fez o que todo sacerdote deveria fazer. Alertou os fiéis sobre os perigos de apoiar um partido que defende pautas contrárias à fé cristã. Ele não falou nada além da verdade, mas o que aconteceu? A pressão foi tão grande que ele foi afastado das pregações na Canção Nova. Agora pense, se um padre já não pode mais alertar os fiéis contra ideologias anticristãs, o que resta para nós? Vamos continuar fingindo que está tudo bem, enquanto a Igreja é corroída por dentro? Outro grande exemplo é o padre Paulo Ricardo, um dos padres mais perseguidos do Brasil. E por quê? Simplesmente porque ele defende a fé católica com coragem e clareza. Quantas vezes ele já não foi alvo de processos, censura e boicote? Tudo porque ele não se cala diante dos erros, seja dentro ou fora da Igreja. Ele ensina aos católicos a conhecerem sua própria doutrina, a se armarem com a verdade
e não caírem em armadilhas ideológicas. E por isso ele incomoda. Incomoda os políticos que querem manipular a igreja, incomoda os bispos que preferem o silêncio ao invés da defesa da fé, incomoda até mesmo outros padres que não suportam ver um sacerdote verdadeiramente comprometido com a missão que recebeu. Mas, ao invés de desistir, ele continua firme, com seu humor afiado, inteligência e um profundo conhecimento da fé. Padre Paulo Ricardo segue ensinando e formando católicos por todo o Brasil. Ele já virou até meme na internet por suas respostas rápidas e certeiras a perguntas provocativas. E quer saber de algo curioso? Pouca gente sabe, mas ele também é faixa preta em karatê. Isso mesmo, Padre Paulo Ricardo não só enfrenta batalhas espirituais, mas também já foi flagrado treinando lutas no meio de outros karatecas. Agora imagine só, e se um dia ele precisasse se defender fisicamente de um ataque? Como seria ver um padre de batina no meio de uma luta? Vejam agora o que ele foi flagrado fazendo. Calma, mas isso podemos perceber que é apenas uma brincadeira do padre Paulo Ricardo. Sabemos que nos dias de hoje muitas fake news são criadas para denegrir padres. Então, se você assistir em outros lugares que o padre Paulo Ricardo se envolveu em confusão usando essa imagem, lembre-se, não se passa de uma brincadeira entre o padre e um outro rapaz. Até quando vamos aceitar que os verdadeiros padres sejam perseguidos enquanto aqueles que destroem a liturgia e pregam ideologias estranhas continuam livres e protegidos? A Igreja sempre teve santos que enfrentaram perseguições, e os verdadeiros sacerdotes de hoje estão dispostos a seguir esse mesmo caminho, mesmo que custe caro. Vivemos tempos difíceis dentro da Igreja, tempos em que a fidelidade à doutrina parece ser um crime e a verdade precisa ser dita, quase em sussurros, para não incomodar os poderosos. Mas nós, católicos, não podemos nos calar. Se até os padres que pregam a verdade estão sendo perseguidos, imagine o que pode acontecer com os leigos que se posicionam firmemente na fé. O que estamos vendo hoje não é novidade. A história da Igreja sempre foi marcada por perseguições desde os primeiros cristãos, que eram jogados aos leões, até os santos que enfrentaram governos tiranos para defender a fé. E agora, em pleno século XXI, a perseguição continua, só que de uma forma mais sutil e talvez mais perigosa. Porque hoje, ao invés de calabouços e fogueiras, usam o cancelamento, a censura e até mesmo ameaças jurídicas para silenciar quem fala a verdade. Querem padres omissos que não confrontam os erros e que se dobram diante da cultura do mundo. Mas nós sabemos que Deus sempre levanta santos em tempos de crise, e esses padres perseguidos são um grande sinal que ainda há esperança para a Igreja. Agora a pergunta que fica é: o que nós, fiéis, podemos fazer diante disso? A resposta é clara. Rezemos pelos sacerdotes fiéis. A batalha espiritual é intensa e sem oração, eles ficam desarmados diante dos ataques do inimigo. Apoie esses padres, compartilhe suas pregações, assista seus vídeos, defenda-os nas redes sociais. Muitos só conseguem continuar porque existem fiéis que não os abandonam. Forme-se na fé. A perseguição cresce porque muitos católicos não conhecem sua própria doutrina
e acaba sendo enganados por discursos bonitos, mas vazios de verdade. Se os verdadeiros padres forem silenciados, quem restará para ensinar a fé aos nossos filhos? Façamos juntos uma oração pedindo força para os sacerdotes fiéis, todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, tu que escolhestes e chamaste sacerdotes para serem luz no meio do teu povo, dá coragem àqueles que não temem a verdade. Fortalece aqueles que são perseguidos por pregar o teu evangelho e não permitas que a tua igreja se dobre diante das ideologias do mundo. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, cobre com o teu manto os padres que ainda são fiéis e interceda por aqueles que se desviaram, para que voltem ao caminho da verdadeira fé. Amém. Se você também acredita que a verdade precisa ser defendida dentro da igreja, ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários de onde está nos assistindo. Gostamos muito de saber aonde o conteúdo está chegando. E deixe seus comentários com os seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.